Anderson. Bom, e aí, depois que a semente germinou, fiquei lá cuidando, ela que chegou a crescer, não vai aguentar ficar esse monte de planta aqui, todo mundo junto aglomerado, né? A gente vai ter que tirá-las daqui para poder passar elas para o canteiro, ou para onde você for plantar, no vaso, o que quer que seja. Bom, a raiz é uma parte muito sensível da planta, né? Não sei se dá para fazer aqui, ó. As raízes já estão saindo aqui por baixo, ó. E aí como que eu vou tirar? Se eu sair puxando elas, né, eu vou quebrar todo o sistema radicular, todas as raízes ali, onde elas conseguem puxar água para a estrutura. Então, para a gente conseguir fazer a remoção delas aqui, que está todo mundo muito junto, com as raízes todas entrelaçadas, a gente vai umedecer o máximo possível aqui. Beleza, já deu tempo ali da água entrar bastante na terra. Vou pegar aquela marmitinha que estava embaixo que não está furada, vou colocar um tanto de água. E aí vou começar a tirar as mudas. Então, pede para sua mãe, para a pessoa que mora com você, se pode usar, senão não tem bem limpinho. Pega uma colher, vem aqui no vão onde não tem e retira uma quantidade de mudas, bem devagarzinho, para você não estragar a estrutura das raízes. Então ela sai com facilidade. E aí você põe elas na água. E aí aos pouquinhos você vai separando. Não precisa separar uma por uma, que a gente vai acabar selecionando elas, então separa de 3 aí de montinho. Então assim você consegue separar elas com mais facilidade, ó. E aí esse aqui não é o jeito ideal, né? Porque a gente está mexendo na estrutura das raízes, mas caso não tenha espaço para fazer, é isso aí que a gente tem, né? Então o ideal seria fazer específico, né? Mas é isso aqui a gente consegue ainda salvar bastante, a gente consegue tirar de 30 a 40 mudas aqui. E aí essa belezinha aqui a gente vai pôr num lugarzinho bem já podendo ir pro canteiro onde a gente vai fazer o plantio, tá? Bora lá? Então aqui a gente vai plantar direto no canteiro, né, onde já tem algumas outras coisas plantadas, açafrão, uma de mandioca. Então para quem tem terra, então essa terra aqui ela estava coberta com a serragem já há bastante tempo, mas ela está bem vermelha e assim, para plantar hortaliça não é a melhor opção, então a gente vai colocar um pouco de terra preta, que é essa que a gente produz ela a partir de compostagem aqui dos resíduos que a gente consome aqui no ponto agroecológico, dos alimentos, e aí a compostagem a gente vai enriquecer. Ah, quanto que eu coloco? Então se eu tenho uma terra bem vermelha ainda, eu vou trabalhar com uma quantidade de 40 litros, né, então de volume de balde por metro quadrado. Então no caso aqui é isso que a gente vai trabalhar, então como a gente vai fazer um cantinho pequeno de 30 por 30, né, que é o tanto para uma hortaliça. Ela é pequenininha, mas vai crescer, vai ocupar um espaço de 30 centímetros, o tamanho da planta, né, vai ficar mais ou menos dessa altura. Então a gente vai colocar essa terra preta para enriquecer. Vamos dar uma incorporada para que essa terra faça parte de mais tempo na estrutura da raiz e não escorra tanto. Então vamos afofar ela junto, tá bem fofa, né? E vamos incorporar para que essa argila de baixo também fique mais rica, toda a estrutura da raiz. Então, mas aí, Bruno, eu não tenho terra de compostagem, como que eu faço? Bom, a gente pode usar aquela terra que a gente usou ali de jardinar, de casa de jardim mesmo, no lugar dessa terra de compostagem. Ela é mais forte, então não precisa pôr tanto, pode trabalhar com menos quantidade. Então aqui a gente colocou mais ou menos uns 2 litros para esse tanto de centímetro. Vamos abrir um buraquinho e vamos pegar uma quantidade de muda que vai acabar bem molhado, e aí a gente vai fechar ela aqui com bastante cuidado. E aí vamos plantar. Ah, eu tenho bastante espaço, consigo colocar qual a distância. Então vai trabalhar com essa distância entre as plantas dessa espécie, né, a cada 30 centímetros. Então aqui ela vai estar junto com mandioca, que vai demorar bastante para ocupar o espaço. Então quando a mostarda daqui sair, quem vai ocupar aqui o espaço é o açafrão, a mostarda. Então o canteiro nunca vai ficar vazio. Mas a gente, mas eu não tenho terra para plantar, não tenho espaço para morar no apartamento.
Aí a gente vai ensinar ela a fazer no vasinho também. E importante aqui, depois que jogou, né, de preferência fazer isso no fim de tarde, para que a planta tenha o tempo da noite para conseguir se restabelecer. E aí agora a gente vai cobrir esse solo, né, aqui no Ponto Agroecológico a gente trabalha muito com a questão de imitar a natureza no que a gente tem. Então a gente está aqui na floresta amazônica, então em espaço de floresta o solo nunca fica descoberto, né, as folhas estão sempre fazendo esse trabalho, então eu vou cobrir com alguma coisa que imite a serrapilheira, aquela folhagem que fica. Então o que eu vou reutilizar aqui? No meu caso que eu tenho serragem, que eu busco na cidade, ou folha seca bem trituradinha, para de arroz, né, ou grama seca que você possa ter, e fazer essa cobertura para que quando a água da chuva vem ou quando você for regar, essa terra não fique melando a folha da planta. Então vamos fazer toda essa cobertura desse espaço com algum material de... Aí aqui, ó, nós vamos cobrir todo esse canteiro com serragem, uma cobertura. E aí isso aqui a gente vai colocar até completar todo o espaço e não deixar nenhuma terra aparecendo, né? Então essa cobertura ela vai ajudar a manter a umidade, a manter o solo frio, né? Não vai ter um superaquecimento por causa da insolação, dos raios de sol. Então a cobertura é muito importante nisso, né? De trazer aqui para próximo da região de plantio, tá? Então vamos terminar essa parte da cobertura. Então, fez essa parte de cobrir a terra, né? E a gente vai regar